Vamos começar mais um vídeo do quadro Como Entender o Novo CPC. E hoje nós falaremos sobre um tema que é extremamente relevante. Hoje falaremos sobre a contestação. Antes de qualquer outra coisa, 2 recados para vocês. Primeiro, o tema contestação não dá para ser esgotado nesse vídeo, porque nós temos uma proposta de fazer vídeos curtos. Então, nós vamos continuar no tema contestação no próximo vídeo, para que você não chegue no final desse vídeo pensando: ué, mas tem tanto assunto de contestação e o que houve? O Flecha não falou de tudo? Não cabe nesse vídeo, a proposta são vídeos curtos, a gente fala no próximo vídeo a continuação do tema contestação. E a segunda premissa que tem que ser estabelecida: você já se inscreveu nesse canal? O que está faltando? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal para a gente estabelecer o nosso diálogo sobre o novo processo civil. Muito bem, agora começamos o tema contestação. Contestação é a peça mais importante do processo para o réu. Para o réu é a peça mais importante porque é na contestação que o réu deve apresentar toda a sua matéria de defesa. Já era assim na época do Código anterior e continua sendo assim em tempos de novo CPC. Aliás, essa premissa, a contestação é a peça mais importante do processo para o réu, porque nela deve ser veiculada toda a sua matéria de defesa, essa informação ganhou muito mais força com o novo CPC. Porque na época do CPC de 73, a gente falava assim: a contestação é a peça mais importante, toda a matéria de defesa, blá 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 blá. Isso que vocês ouviram. Pois bem, só que não era bem assim. Na verdade, na época do Código anterior, a maioria das matérias de defesa era veiculada na contestação, mas pedido do réu em face do autor era na reconvenção. A incompetência absoluta do juízo era na contestação mesmo, mas a relativa era por exceção de incompetência relativa. Impedimento e suspeição do juiz era por exceção também. Impugnação ao valor da causa, impugnação à gratuidade e justiça, eram 11 peças diferentes, 11 petições diferentes de defesa do réu na época do CPC de 73. Mas, na época do CPC atual, de 18 de março de 2016 para cá, a contestação serve para apresentar toda a matéria de defesa, ou seja, o que no Código anterior as matérias eram veiculadas por peças separadas, no Código novo elas são todas veiculadas na contestação. É o que se lê, por exemplo, do artigo 337 do novo CPC, que diz: antes de discutir o mérito, cabe ao réu alegar. E aí vem uma enxurrada de matérias na contestação. Então, a contestação, se eu precisasse criar uma imagem para vocês do que é a contestação no novo CPC, seria algo mais ou menos assim. Isso mesmo. Seria mais ou menos esse tumulto todo. Seria mais ou menos essa confusão generalizada que vocês acabaram de assistir. Exatamente. Então, toda a matéria de defesa vem ali dentro. Ah, Flecha, mas é toda a matéria mesmo? Porque em direito, o lugarzinho para ter exceção. É toda a matéria mesmo de defesa que vem na contestação? Não, não é. Porque impedimento do juiz e suspeição do juiz continuam sendo alegáveis por peça própria, que é a previsão do artigo 146 do novo CPC. Pois bem, então, dentro do tema contestação, a primeira coisa que a gente viu foi exatamente para que ela se presta, quais são as matérias alegáveis em sede de contestação. Ok, essa já foi. Segunda questão, muito relevante sobre contestação: prazo da contestação. Qual o prazo da contestação? Eu digo para vocês, 15 dias, igual no Código Velho. Tem essa bobagemzinha de contar 15 dias úteis, não mais dias corridos, mas o número de dias são 15. A grande diferença, meus amigos, está, sabe onde? No início da contagem desse prazo. Porque no Código anterior, você começava a contar o prazo da contestação na juntada aos autos do comprovante de citação. Mas no Código novo, funciona assim: petição inicial, citação, audiência de conciliação, e depois da audiência de conciliação, se não obtivessem acordo entre as partes, aí começava a contar o prazo.
Então, a audiência de conciliação não teve acordo, no dia seguinte começa a contar os 15 dias úteis para o oferecimento da contestação. É o artigo 335, inciso 1º do novo CPC. Mas, se o termo inicial é essa audiência, se eu começo a contar o prazo da contestação na audiência e nas hipóteses que não tem audiência. Porque existem dois casos, nós vimos isso no vídeo anterior, existem dois casos em que não ocorre a audiência de conciliação. Primeiro, se não for possível conciliação, porque a causa discutida naquele processo, porque o direito discutido naquele processo não admite conciliação. Pensem, por exemplo, na hipótese em que a causa discute um direito da fazenda pública, esses que não admitem conciliação. Então, se o direito discutido no processo não admite conciliação, não há que se falar em audiência de conciliação. E a segunda hipótese é quando o autor e réu, os dois, dizem que não querem a audiência. Isso tudo está no artigo 334, parágrafo 4º do novo CPC. Também vimos no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha lá, fala bastante sobre a audiência de conciliação. Pois bem, se nesses dois casos não tem audiência de conciliação, quando eu começo a contar o prazo da contestação? Depende de qual hipótese nós estamos falando. Se naquele processo tem audiência de conciliação e não teve acordo, ali começa a contar o prazo da contestação. Se naquele processo não teve audiência de conciliação, porque a causa não admite conciliação, aí é igual no Código Velho. Começa a contar o prazo da resposta da juntada aos autos do comprovante de citação. E por último, se não teve a audiência porque as duas partes disseram que não querem, o autor diz que não quer na petição inicial, 319, inciso 7, e o réu diz que não quer até 10 dias antes da audiência por petição nos autos. E nesse caso, o prazo da contestação começa no protocolo dessa petição do réu, dizendo que não quer a audiência de conciliação. Tudo que eu acabei de falar sobre prazo está no artigo 335, incisos 1, 2 e 3 do novo Código de Processo Civil. Ok? Eu me despeço de vocês e na próxima semana a gente volta ainda sobre o tema contestação, falando sobre uns detalhes super interessantes acerca da contestação. Gente, de novo, se inscreve aqui no canal, me segue lá nas redes sociais, porque vocês já me conhecem lá, eu estou no Instagram, estou no Facebook, no Periscope. Ah, como é que eu te acho, Flecha? Difícil, Alexandre Flecha. Isso, coloca o meu nome que vocês me encontram. Ok? Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.